Boa, meu povo, professor Diogo Xavier na área para mais uma aula de História da Paraíba para o concurso da Polícia Militar da Paraíba em 2023. Hoje nós vamos falar sobre uma revolta muito importante acontecida no estado no século XIX, que é a Revolta Ronco da Abelha. Esse conteúdo tá lá no edital de vocês. Então, você acompanha aqui com a gente esse conteúdo, porque nós vamos estar trabalhando todo o edital de História e de Sociologia para vocês, ok? Então, se está chegando aqui agora, curta, comenta, compartilha o nosso canal. Segue o nosso canal que a gente vai estar lançando vídeos toda semana para o concurso da Paraíba, beleza? Se você é de Pernambuco e quer fazer um curso presencial, eu dou aula lá no curso Mauel. Então, estamos com inscrições abertas e as aulas, não só de história, de todo o edital, começam no dia 15 de agosto agora, e ela vai estar até o fim do edital, né, até o dia 29 de outubro, a gente vai estar vendo todo o conteúdo, beleza? E a segunda coisa é, se você quer uma apostila com material focado na PMPB, tô colocando o link aqui embaixo para você comprar essa apostila, tá bem? E se você quiser também contribuir com o nosso canal, eu sempre deixo o Pix aqui embaixo, que ele vai estar para você fortalecer, que a gente está cada vez melhorando os nossos vídeos, ok? Então vamos lá. Estamos falando de uma revolta do século XIX. A revolta do Ronco da Abelha acontece em 1851 e 1852. Acontece na transição desses 2 anos aí. Qual é o contexto dela? O primeiro contexto é o seguinte: desde o século XVIII, 1700 e pouco, o Nordeste está sendo esquecido em detrimento do Sudeste com a descoberta do ouro. Ou seja, se no século XVI e XVII o Nordeste era o centro econômico do Brasil, logo depois da descoberta do ouro na região das Minas Gerais, o centro do Brasil passa a ser o Sudeste. Com o ouro, então, a economia vai ser em Minas e o centro político no Rio de Janeiro. No século XIX acontece outra coisa muito importante, que é a chegada da família real no Rio de Janeiro em 1808. Esse contexto é importante para a gente entender o quê? A coroa olha para o Sudeste, esquece o Nordeste. Então, nesse período, a nossa região, ela está passando por muitas dificuldades financeiras, ao passo que o desenvolvimento, a urbanização, o crescimento econômico está voltado para o Sudeste, especificamente a cidade do Rio de Janeiro. E o que acontece? Alta cobrança de impostos. Isso vai estar acontecendo nesse momento. Então, é uma alta cobrança de impostos, mas a gente não vê se refletir em melhorias para o Nordeste. Essa é a conjuntura geral do que vai ser esse momento do século XIX. Porque a gente está falando do período imperial. Então percebam, eu estou falando do período colonial, que até 1822. Quando passa de colônia para império, a gente agora tem o imperador, Dom Pedro I e depois Dom Pedro II. Mas nenhum desses dois vai trazer mudanças significativas para o Nordeste, beleza? Dentro desse contexto histórico é que nós vamos ter também 2 revoluções muito importantes, onde a Paraíba está inserida, que é a Revolução de 1817, que é vitoriosa. Então, durante 75 dias, nós temos uma república aqui no Nordeste brasileiro. A Paraíba está inserida. Ela é uma daquelas 3 estrelas que nós temos naquela bandeira histórica lá na Revolução. E a Confederação do Equador, que também é uma revolta. Essa não triunfa, mas ela também desenvolve na região Nordeste os ideais federalistas, ok? De separação em 1817 da colônia, em 1824 no Império do Brasil, ok? Então isso tudo está acontecendo nesse momento. E aí dentro desse contexto todo, o Império, Dom Pedro II, ele quer modernizar o Brasil. E aí o que ele faz? Nós precisamos ter um censo, fazer o primeiro censo geral do Brasil, porque até esse momento as pessoas sequer tinham registro de nascimento, sua identidade, seu registro de nascimento, né? A certidão e tudo mais. Que você vai precisar mostrar lá no dia que você for aprovado no concurso, que você seja aprovado nesse concurso, né? Você vai precisar mostrar lá, não é? Nesse tempo não tinha. Quem é que fazia isso? A Igreja Católica. E aí, para
transformar o Estado, separar o Estado da Igreja e fazer uma modernização do Brasil, o Império diz: a partir de agora, nós precisamos fazer um censo, saber quantas pessoas existem no Brasil. Esse foi o arcabouço. Então, o ronco da abelha é uma manifestação popular contra medidas do Império que visavam a realização de um censo no ano de 1852. Esse é o resumo do resumo. É uma manifestação popular contra esse censo. Por que as pessoas se revoltaram? E aqui eu quero que você preste atenção numa coisa. Você não pode levar uma ideia de que o nordestino é atrasado, o nordestino não sabe de nada, o nordestino era contra o censo, o nordestino é burro. Não é isso. O povo não se revoltou contra o censo propriamente dito, mas contra uma medida que não foi explicada para a população. Uma medida que chegou de cima para baixo, sem que a população soubesse exatamente o que era. Ninguém nunca tinha ouvido falar de censo. E aí chega um povo dizendo: o governo agora quer contar todo mundo. Qual era um grande temor que existia na época? De que o governo quisesse escravizar as pessoas. Porque no ano de 1851 foi aprovada a Lei Eusébio de Queiroz, que era a lei que proibia a chegada de escravos de África. Ou seja, acabou o comércio de escravos de fora. Continuou o tráfico de escravos, certo? Eu sei. Professor, quando estou chegando, eu sei, mas de forma ilegal. Mas vamos lá. Acabou o comércio de escravos. Onde é que eu vou arranjar mais escravos? Porque o Nordeste, ele seguia sendo um grande produtor açucareiro. Apesar do açúcar não ser mais o produto importante como foi séculos atrás. Então, o que a população pensou? O governo está contando e vai querer escravizar eu ou os meus filhos. Então, o povo se revoltou com medo do que poderia acontecer. Então, entendendo esse contexto, foi por conta disso que o povo foi às ruas para se revoltar contra o governo. E daí vem o nome, Ronco da Abelha. Esse nome Ronco da Abelha é pela multidão. O povo era tão grande que parecia aquele zumbido de abelha. Sabe quando você chega num lugar que tem muita abelha, que tem... O zumbido é tão grande, tão alto, que começa a ter essa relação, e aí você vai ter isso. Então, esse zumbido gigantesco que vai acontecer é isso. Para vocês terem uma ideia, tem relatos de autoridades na época que diziam: nós não temos bala suficiente para matar todo esse povo. Veja isso. Ou seja, quer dizer que foi uma revolta popular. Era tanta gente para o cara dizer uma coisa dessa. A gente não tem nem bala para matar esse povo todo. Daí você tira. Outra coisa muito importante. Esta foi uma revolta que aconteceu na Paraíba, mas não só na Paraíba. Muito cuidado com isso. Esta revolta, ela acontece na Paraíba, em Pernambuco e em outros lugares do Nordeste também. Mas, sobretudo, Paraíba e Pernambuco. Então, quando cair para você uma relação dessa, você tem que pensar o seguinte: se cair uma questão dizendo a revolta do Ronco da Abelha aconteceu exclusivamente na Paraíba, está equivocado. Se cair uma questão dessa, você vai colocar que está errada, beleza? Isso é tranquilo de você marcar. A segunda coisa é, ela foi uma revolta que aconteceu em todo o Brasil. Aí tá errado, porque ela foi uma revolta nordestina. Tranquilo isso? Então essa relação é muito importante pra gente entender. Como é que o povo se revoltou? Foi à rua, foi pra rua, brigou, ia para as igrejas para arrancar o papel que tinha lá, o censo. Como é que fazia naquela época? Publicava no Diário Oficial da União? Claro que não. Eles colavam o papel na parede das igrejas, na igreja matriz. Quando você passava na igreja, essa aqui é a igreja matriz. Naquela época, a igreja matriz, ela tinha um papel crucial, que era, quando a pessoa queria saber alguma informação, ela ia na igreja matriz, porque lá eles postavam, utilizando o termo moderno, né? Mas eles colavam as informações que o povo precisava. Então eles iam para a igreja cortar, eles chegaram a invadir delegacia, porque era muita gente. E aí, o resultado disso
foi que o governo teve que mandar a Guarda Nacional, teve que mandar parte do Exército para o Nordeste, para Paraíba, para sufocar essa revolta, e o censo foi adiado. O censo só vem a acontecer lá no ano de 1872, ou seja, o censo foi adiado por 20 anos. Dá para entender isso, meu povo? Então, pode-se dizer que a revolta foi vitoriosa porque o censo não aconteceu. Tranquilo? Então é a partir daí que a gente consegue entender o contexto dessa revolta e como é que a gente teve a participação popular e dentro desse contexto que se insere em várias revoltas populares do Nordeste em todo o século XIX, ok? Então, meu povo, esse conteúdo ele é muito importante, ele tem caído recorrentemente na prova de vocês. A gente vai ter aula sobre Confederação do Equador, fiquem tranquilos. E a gente vai ter uma aula também sobre a revolta do Quebra-Quilo, que é uma revolta que vai acontecer lá no ano de 1872, justamente nesse novo contexto. Tá bem? Então, curta, comenta e compartilha. Dê essa força. Se tem um grupo de PMPB, de vocês que estão se reunindo, bota lá esse vídeo para ajudar o pessoal e compartilha para ajudar o professor também. Tranquilo? Tamo junto. Quiser apostila, clica no link. Curso presencial para quem mora em Recife, também temos aqui embaixo. E aí você vai conseguir, a gente vai conseguir essa aprovação. Tranquilo? Até o dia 29 de outubro. Tamo junto. Até a aprovação.